Aplicações da álgebra linear na engenharia química. O presente trabalho é apresentado ao docente Isaac Lázaro e a equipe é composta por Osana Daniele Cruz Silva Lima, Isabela Magalhães e Raiane Costa Mendonça Alt, discentes no curso de Engenharia Química. A ciência exata apresenta papel importante em toda a sociedade e no cenário científico possui de grande destaque, pois é de suma importância sua base em diversas áreas do conhecimento, como física, química, engenharias de modo geral, economia e entre outras áreas da nossa sociedade. Numa sociedade que vem se tornando cada vez mais tecnológica, o uso da matemática vem se fazendo presente e necessário cada dia mais. Em particular, o uso da álgebra linear está ligado a diversas situações, dentre elas, o uso no processamento de dados, na tecnologia da informação, na criação de software e questões mais palpáveis, como as taxas de fluxo de um sistema de tráfego, na distribuição de água e energia de uma cidade, no balanceamento de equações químicas e em diversos outros segmentos. Em muitos casos, a informação ela é organizada em linhas e colunas, formando assim o que conhecemos e chamamos de matrizes. Essas matrizes aparecem com certa frequência como tabelas de dados numéricos que surgem em observações físicas e também em vários outros contextos matemáticos. Assim, fazendo as operações entre linhas da matriz, permitindo a solução desse problema a qual está se referindo. O campo de aplicação da disciplina é muito vasto. Através do crescimento da informação, o uso do cálculo matricial e vetorial tornou-se de grande uso, e isso impulsionou a aplicabilidade em outras áreas, como as engenharias. Nas engenharias, a álgebra linear auxilia no desenvolvimento e soluções de problemas em situações concretas. Desta forma, o presente trabalho visa apresentar a aplicação da álgebra linear em reações químicas, focando assim no curso de Engenharia Química. Uma reação química ocorre quando há alteração na constituição de uma determinada substância, de modo que suas partículas se rearranjam. Resumidamente, é uma transformação ou um fenômeno químico que ocorre quando a natureza ou a composição da matéria ela é alterada. Neste caso, as partículas iniciais, que podem ser moléculas, átomos, aglomerados iônicos, íons e entre outros, são como que desmontadas e seus átomos se rearranjam, montando novas substâncias. Dessa forma, nós temos reações que são inorgânicas, dentre elas temos as reações de síntese, reações de decomposição, reações de simples troca, reações de dupla troca. E também reações orgânicas, que podem ser reação de adição, reações de substituição e reações de eliminação. Desta forma, uma reação química ela é representada onde o lado esquerdo estão presentes os reagentes e do lado direito os produtos desses reagentes, ou seja, essa transformação que foi gerada entre os reagentes. Uma equação ela apresenta dados tanto qualitativos quanto quantitativos. Dentro de uma equação química é muito importante que ocorra o balanceamento dessa equação. E é nesse aspecto que a álgebra linear ele está inserido. É importante lembrar da lei da conservação das massas. O balanceamento de equações químicas é um recurso muito utilizado na química, principalmente na estequiometria, na termoquímica, na cinética química, misturas e soluções, entre outros. Por intermédio do balanceamento, temos uma noção sobre a quantidade de matéria de cada um dos componentes dessa equação. De forma prática, realizar o balanceamento de uma equação química é igualar a quantidade dos átomos dos elementos presentes nos reagentes com a quantidade desses mesmos átomos dos elementos presentes no produto. Dessa forma, é importante determinar esses coeficientes estequiométricos de modo que haja a mesma quantidade de átomos reagentes nos produtos, como eu falei anteriormente. Temos aqui um exemplo da formação do dióxido de carbono, onde do lado dos reagentes nós temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Dessa forma, considerando que deve haver a mesma quantidade em ambos os lados, temos no produto um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E temos, por fim, uma reação balanceada. Como exemplo inicial para representar a aplicação da álgebra linear no balanceamento de equações químicas, nós temos como exemplo a interação, a reação química entre o hidróxido de potássio mais o ácido fosfórico, que gera como produto fosfato de tripotássico mais a água. Esta é uma reação de ácido-base. É uma reação de neutralização.
onde o H3PO4, que é o nosso ácido fosfórico, é um ácido, né? O próprio nome já diz, e o hidróxido de potássio, ele é uma base. Dessa forma, considerando os coeficientes da equação como x1, x2, x3 e x4, nós temos essa seguinte representação linear. Igualando o número de átomos para cada tipo dos dois lados, nós temos que o potássio ele é representado dessa seguinte maneira, onde x1 menos 3x3 é igual a zero. O oxigênio ele é representado como x1 mais 4x2 menos 4x3 menos x4 igual a zero. O hidrogênio igual a x1 mais 3x2 menos 2x4 igual a zero. E o fósforo fica com a seguinte representação: x2 menos x3 igual a zero. Desta forma, utilizando o método de Gauss e seguindo devidamente as operações básicas para conseguir obter o resultado deste balanço, foram obtido o seguinte sistema, né, onde nós podemos observar a relação entre esses coeficientes que foram estabelecidos. Da equação 3 do sistema obtido, podemos determinar a variável x3. Ou seja, a variável x3 ela vai ser igual a 1/3 da variável x4. Da equação 2, determinamos a variável x2. A variável x2 é igual a 1/3 de x4. Da equação 1, determinamos a variável 1. x1 é igual a x4. Dessa forma, obtemos a solução desse sistema e percebemos que todas as variáveis elas estão relacionadas com a variável x4, onde nós sabemos que ela corresponde a 3 e nós podemos obter o restante da solução do sistema. Dessa forma, por meio da aplicação da álgebra linear, especificamente o método de Gauss, é possível perceber como essa equação ficou balanceada. Então, nós temos 3 átomos de hidróxido de potássio, um átomo de ácido fosfórico, um átomo desse fosfato tripotássico e 3 átomos de água. Já a partir desse exemplo aqui, a gente consegue perceber que equilibrar uma reação química não é uma questão de química, mas de álgebra linear. Toda reação química ela pode ser representada por sistemas de equações lineares e eles permitem solução rápida e muito precisa, mesmo com equações relativamente difíceis, né? O balanceamento de reações químicas que possuem, por exemplo, átomos com número de oxidação fracionário, só é possível utilizando os métodos matemáticos. Isso porque, até mesmo com coeficientes muito altos, a chance de erros é grande. Então, o método matemático ajuda nessa precisão e na resposta correta, né, de fato. O método que a gente utilizou é baseado no método de eliminação de Gauss, que a gente vai passar aqui agora para o próximo exemplo. E é um método matemático que ele pode ser aplicável em todos os casos de reações químicas, né? A gente vai falar um pouquinho da produção de etanol, porque o etanol tem sido considerado um combustível alternativo para diminuir os problemas ambientais e energéticos no mundo, em função da escassez e alta dos preços dos combustíveis fósseis e da poluição que eles causam. O setor sucroalcooleiro do Brasil acredita que em breve será um dos maiores fornecedores mundiais de álcool combustível e de tecnologias que vão permitir a montagem de destilarias em outros países. Por esse motivo, né, tecnologias capazes de melhorar o desempenho da produção do setor, elas ganham uma importância muito grande no país. E junto com esse desenvolvimento de tecnologia, vem a questão da engenharia e da otimização dos processos industriais. Para isso, a questão química, ela tem que passar pelos modeladores, pelos modelos matemáticos, para permitir que a gente tenha cálculos eficazes das equações, das reações que estão acontecendo no momento para garantir a produção. E na produção do etanol, a gente tem a fermentação da sacarose através da ação da invertase e da zimase. Fazendo o balanceamento da equação da zimase, a gente tem que x1, x2 e x3 são inteiros positivos que vão equilibrar essa equação, colocando eles aqui como coeficientes da equação. E a gente vai igualar o número de átomo de cada tipo em ambos os lados. Isso vai gerar essas 3 equações aqui. A partir dessas 3 equações, a gente pode utilizar o método de Gauss
para fazer uma matriz e através da solução dessa matriz a gente vai chegar a um sistema de duas equações. Com essas duas equações, através da equação 2, a gente consegue determinar a variável x2. Aplicando essa variável x2 na equação 1, a gente consegue, através das equações aqui, chegar ao valor da variável x1 e, por fim, através dessa equação aqui, usando os valores tanto de x1 ou de x2, a gente consegue encontrar o valor de x3, que é igual a x2, e esse x1 vai ser o coeficiente número 1. Dessa forma, a gente tem a equação devidamente balanceada, com o nosso x1 aqui encontrado, o x2 que é igual a x3. Trazendo aqui os créditos, esse trabalho foi elaborado, a apresentação visual foi elaborada pela Isabela Magalhães, com a escolha do exemplo também, a confecção do resumo, aplicação na engenharia e apresentação Rosana Daniele, e a confecção do resumo, apresentação e a montagem do vídeo, a Rayane Costa Mendonça Alves. Aqui nossas referências, muito obrigada.